Fala, meu povo! Pronto, aguenta coração que agora é a hora. Estamos ao vivo. Conseguimos aqui nos reunir esse dia, nessa noite especial, para poder falar um pouco mais sobre essa vida de militar temporário. E tá com cara nova, né? O local é diferente, a pessoa que vos fala é diferente. E o que acontece nesse momento? Nós estamos juntos representando a equipe Sou Militar Temporário aqui em São Paulo e nós estamos com um convidado muito especial, né, na noite de hoje, um militar da reserva como eu, e nós vamos começar com essa apresentação já para vocês entenderem quem está falando, quem está vindo, de onde vem esse povo, cadê Tarcísia? Tarcísia está aí, gente, está assistindo, está olhando, está falando aqui com a gente, só que hoje a carinha tá nova e o assunto é um assunto gostoso de conversar, só que com roupagem nova. Então vamos lá, vamos à apresentação. Essa que vos fala é Monique. Eu me chamo Monique, eu sou militar da reserva. Entrei na Força Aérea Brasileira em 2014, outubro de 2014. Completei meus 8 anos de carreira, graças a Deus, e finalizei em outubro de 2022. Só que ao mesmo tempo que eu estava aqui na minha vida de temporária, de outubro de 2014 a outubro de 2022, tinha gente espalhada no Brasil todo, né? Também vivendo essa vida. E o nosso convidado é o Cavalcante, que também é militar da reserva. Ele iniciou também em 2014. Qual o nome da sua turma? Falcão. Falcão. Tá explicado porque que esse bichinho tá aqui, né? Foi eu que coloquei. Falcão, tá aqui. Agora, conta um pouco sobre a sua história em relação a isso, mas eu vou começar essa apresentação e você termina. Você entrou em 2014, finalizou também em 2022, mas tem uma história aí por trás do Cavalcante antes dele ingressar como militar temporário. Fala aí que o povo quer te ouvir e eu também. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver sabe, assistindo né? essa live aí. E a princípio tem muita gente que acha muito bonita essa vida, mas a minha vida na FAB ela aconteceu de um jeito engraçado. O sonho começou quando eu estava fazendo as necessidades especiais. Eu estava indo num poste. Rapaz. E fui lá dar aquela urinada, aí quando eu olhei para cima, aí estava escrito assim, venha ser militar das Forças Armadas. Eu já tinha passado o processo de alistamento, e aí estava lá escrito lá, pô, venha, aí aquele sonho surgiu, né, venha ser militar das Forças Armadas. Aí eu peguei aquele papel do cursinho, lá na época não tinha celular. Não tinha WhatsApp nem pensar. WhatsApp nem, não tinha celular, mas não tinha aquele celular ultra com foto, câmera, né? Com câmera. Aí fui lá, copiei o número e liguei no cursinho. E era uma fraude, né? Mas aquilo ali me motivou a procurar o cursinho certo, o local certo. Então o sonho surgiu lá em 2005, 2006. Ixi. Quando eu estava tentando as provas para militar de carreira. Então eu comecei a fazer as provas para militar de carreira na Força Aérea. E o sonho surgiu lá atrás. Então eu achava bonito aquela formação do pátio, aquela coisa lá no CA, da escola de especialista, sim, o GLAD formado. Então aquilo dali surgiu, o sonho surgiu lá atrás. Então eu comecei a estudar para especialista, a qual eu passei num concurso de 2006, fiquei excedente. Você foi de carreira. De carreira. Excedente ali, mas fez seu curso. Virada, e tentando as próximas provas. Aí passei ali no 2008. Quando foi meados de 2008, ali teve uma crise, né, dos controladores, e o edital ele previa 4 matérias: português, matemática, física, inglês e química. E aí, com essa crise, depois que o Legacy bateu num avião da Gol, aí houve o primeiro concurso do ME, né, o Mike Eco, que foi só somente para o ABCT, ali, meados de 2007, 2008, e eles tiraram do edital, né, química e colocou inglês. Então, a nota de quem já vinha passando no concurso, já estava começando a entrar nas cabeças como titular, caiu para a reserva de novo. Corte. Então, o concurso que eu já vinha estudando há bastante tempo, que tinha prova de 6 meses, para mim foi fadada ao fracasso depois disso tudo. Só que o sonho continuou. Sim. E eu precisava justamente saber qual seria a brecha para eu continuar nessa área. Então, eu continuei estudando. E aí, ao passar desses anos, aí, 8 anos praticamente depois, aí, né, eu voltei, aí houve a oportunidade de a gente abrir uma análise curricular. E aí foi o concurso que a gente fez. Sim. Eu entrei e estou muito feliz hoje.
né? Estou muito feliz do que aconteceu hoje. Uma história. Então, a história começou dessa maneira. Então, o processo seletivo para você em 2014, ele aconteceu já diferente dessa primeira... Seu primeiro olhar para a Força Aérea foi dessa maneira que você explicou no início, mas em 2014 você já tinha uma outra cabeça. Já tinha feito prova, já tinha passado no concurso, já estava vindo de uma situação que você não ingressou, essa situação toda. Quando você tentou em 2014, por análise curricular, você soube porque você estava sempre ali vigiando os sites da Força Aérea, ou alguém chegou e te falou, tá acontecendo? Eu sempre tenho uma mania, que é a mania do povo de Brasília, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui para Brasília, então o pessoal de Brasília, eu sempre falo que nasce, cresce, passa no concurso público, compra um apartamento em Águas Claras verdade. E acabou. Essa é a vida. É a vida lá, né? Então, até no Rio, né? Os carioca, a galera gosta de fazer concurso, tem que passar no concurso. Rio e Nordeste tem esse negócio na escola. Quando eu conheci o povo de carreira, eles falavam que eram uns cabeça ali, era uma rixa. Só que Brasília, a princípio, é isso. Então, eu sempre ficava pentelhando ali o site de concurso. Então, eu olhava ali o site do PCI, vou fazer propaganda aqui. Ops! Passou. Aí, é como se fosse a nossa folha dirigida, né? Que a gente Nossa, lembra quando ainda era jornal? Era o jornal, né? Que meu pai vinha de manhã com cafezinho, com café não, saquinho do pão, assoviando. Minha filha, bom dia, já leu folha dirigida hoje? Pai, não dá tempo. Lê no ônibus. Ele me dava aquele rolinho e eu colocava e lia e marcava com marca-texto amarelo os concursos. Chegava em casa e falava, pai, quero fazer esse e esse. Ele lá, como comerciante na tesoura, fazia o dinheiro da inscrição, que nunca foi barata, agora estuda. Era desse jeito. Eu tinha, lá em Brasília, tem a rodoviária do Plano, aí eu tinha mania de passar lá e ficar olhando os concursos da folha dirigida. Era tão legal, gente, época de banca de jornal, né? A gente não é tão velho assim, não, mas era muito bom. O cheirinho do jornal, né? Era diferente. Até para passar roupa, né? Na época da época presidencial, eles colocavam o jornal lá embaixo. Tinha, gente. Hoje em dia você não acha nem para fazer trabalho de criança na escola. Mas aí eu continuei sempre olhando os concursos que estavam ali perto, e ali no PC, né? E eles informavam ali os concursos que estavam sempre abertos. Então, militar voluntário, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Santa Catarina. Então, aqueles concursos ali sempre me coloriam os olhos. Só que aí eu falei, poxa, entre eu tentar galgar uma oportunidade que está me dando um espaço mais rápido agora, a pronto emprego, esse aqui já me coloriu. Apareceu aqui um concurso aqui, né? Opa, esse concurso aqui já interessa. E aí, 2014, teve a divulgação, que foi uma das maiores turmas, né? Até hoje, do QSCom. Sim. E aí foi onde eu entrei. Né? E aí foi onde a gente começou a passar os nossos perrengues. Então... e muitos, porque era a primeira de muitos CEREPs, eram as primeiras, né? As pessoas também tinham essas dificuldades, essas dúvidas, era novo para quem estava aplicando para a gente também as questões dos cursos. Eu lembro que na época da formação, algumas pessoas falavam assim, mas e tal coisa? Porque era tudo novo. Era tudo muito novo, até para todo mundo. Para quem recebeu a missão lá dentro, era tudo novo. Eles não tinham como base, assim, porque a escola de especialista, ela sempre teve o costume de recrutar os sargentos da aeronáutica. Exatamente. Mas a AFA, como as outras escolas de formação, ela também tinha a sua fama de recrutar os seus oficiais. Porém, o quadro de oficiais já é um quadro que já previa. Então, você já tinha o QELCOM há muito tempo. Verdade. Que formava, às vezes, lá no CIA. Tem colegas que formaram lá no CIA e foram transferidos para o Brasil inteiro. Mas, poxa, primeira turma de sargento, como é que eu vou fazer isso? Era muito diferente. Era muito diferente. Seu alojamento na sua época de... gente, como é que era o nome? Quando a gente entrava, a gente ficou internato. Seria quarentena ali, né? Sua quarentena foi como? Em barraca? Não, foi... A princípio, o Serens, né? Você estava num lugarzinho bonzinho, né? A minha foi na barraca, filho. Chovia dentro. Era uma diversão. Quem é da turma Cronos de 2014 sabe o que eu estou falando. Chovia, rapaz, era uma alegria. A gente não sabia se a gente empurrava o negócio ou dava um jeito lá em cima. Aquelas barracas de exercício de campanha, era bem adrenalina. Porque no início havia essa questão do alojamento e eles prepararam da melhor maneira ali, lógico, no ROP. Só que eu lembro que, assim, pra gente era muito engraçado. A gente entrou com essa cabeça civil, com a cabeça civil da época. A gente vai ficar aqui? Mas onde? Vamos dormir aqui? E tipo assim, nego gritando com você, bora, entra em forma.
A gente sem entender nada, né? Com aquela roupa branca, a famosa roupa, o cotonete. Cotonete. Aquela cabeça civil, o nego Cotonete gritando. é todo mundo, Todo né? mundo. Todo mundo vira cotonete. Tudo era novo para todo mundo. E para a gente também era tudo muito diferente. Eu lembro que quando eu iniciei minha inscrição, eu falei assim, legal, vou fazer o que todo mundo faz como militar, administrativamente. Esqueci que tinha vida militar envolvida também, né? Rotina militar, curso, formação. A ideia é o seguinte, o quadro, né, que já vinha repercutindo, é porque a Força Aérea, como as forças militares, ela queria reduzir o seu quadro em praticamente de 60% a 70% para militares temporários. Sim, as economias. Então eles queriam fazer uma economia, né, onerar menos a sua folha de pagamento. Isso. E como é que eles faziam? Colocando essa galera temporária. E aí, no nosso recrutamento, voltando aí à parte do recrutamento, o que eu achei interessante é porque, assim, não chovia. Também tínhamos um bom alojamento, mas quem garante que nós estávamos num bom alojamento, né? E se não chovia, eles conseguiam fazer chover. Sim. Ou seja, nós tivemos chuva na cabeça, nós pagamos muito pó de chinelo, flexão a 1000, mas o que eu achei interessante disso tudo, que foi uma surpresa para mim, quando eu fazia o cursinho preparatório, voltando àquela história lá atrás, o camarada que sentava do meu lado, a qual eu dava as dicas para ele, o famoso bizu. O bizu. Eu dava o bizu para esse camarada, o Herbert. Espero que um dia você ouça isso aí, meu amigo. Ele foi o nosso sargenteante da nossa turma. Caramba! O cara sentava do seu lado. Sentava do meu lado, que a gente trocava ideia, que dava o bizu um pro outro. Anos depois, foi ele que formou praticamente a nossa turma. Nossa, que legal. Então, eu meio que me escondia do meu amigo para não aparecer, que quanto mais ele me via, parece mais que tu ele... apanhava. Mais eu pagava flexão para ele. Vem cá! Mais tu apanhava. Então eu tenho um orgulho, assim, né? No final, ele me deu um abraço, e eu acho que dali foi uma das histórias mais marcantes da minha vida, porque ele falou assim, meu amigo, eu tô orgulhoso de você, tô muito feliz, porque você realizou o seu sonho. Não importa da maneira que você chegou, você realizou o seu sonho. Isso marca muito. Então, eu não tô aqui falando por uma questão só de, caraca, é bonito vestir uma farda. Não, foi um sonho. Foi um sonho. Entendeu? Bem vivido. Bem vivido. E aí foi onde eu procurei, literalmente, trazer não só o sonho, não só a formação militar, porque eu sempre convivi com militar dentro de casa, então para mim ali foi só um teatro. Vamos falar assim, né? Uhum. Foi só uma passagem. E o que eu vivi dentro de casa, acho que a experiência foi muito maior, porque meu padrasto era bombeiro, e aí mesmo que ele fazia simulação de pânico, incêndio dentro de casa, e isso me trouxe uma certa maturidade para a vida. Então eu não tinha medo. Cheguei sem medo, assim, falei, cara, tá tudo muito bom, entendeu? Então eu meio que surfei na onda, que para muita gente se tornou difícil. Nossa, eu lembro. E a maior dificuldade para mim, né, naquele momento, foi baixar o cortisol. Porque eu acredito que você que está me olhando, o início de tudo é muito complicado. Porque eu entendo a adrenalina, a emoção do início. Porque você não sabe qual é a documentação necessária. Você prepara todo o currículo ali naquela maneira. E naquela época, o não currículo... tinha que esse bisurado de hoje, não, Isso, na época. O currículo não era o algo digital. Você não tinha aquela montagem digital. Eu tive que fazer... Um Wordzinho. Um Wordzinho, encadernado. Mandei autenticar todas as páginas, tem até hoje. Devia ter trago ele. Devia ter trago seu caderninho. É como eu mudei para São José, minhas mudanças... Estão a caminho. Não, minhas mudanças ainda estão, assim... Em trânsito? Não, já estão aqui, eu já mudei para cá, eu já moro aqui. Mas estão alocadas, né? Sim. Então eu não consegui pegar o meu currículo, mas eu separei ponto a ponto, folha a folha, enumerei todas as páginas. Sem assessoria, né? Sem assessoria, sem nada, fui só buscando ali, lógico. Você não consegue nada se você não tiver uma boa assessoria, né? Verdade. Mas eu lembrei de uma menina lá no Rio que me ajudou muito. Acho que era uma colega de um outro colega, eu não lembro o nome dela. O mínimo conhecimento naquela época pra gente valia muito ouro.
Ninguém sabia nada. Ninguém nunca tinha feito. Você não tinha coleguinha para perguntar como é que foi na sua época. Não tinha isso. Como é que foi na sua época lá para você conseguir esse documento aqui? Você não tinha, gente. Não havia grupos de WhatsApp na época ou Facebook. Eu não estava nem sabendo o que era QSCom. QSCom é o quê? Na época a inscrição não era tão divulgada. Embora tenha folha dirigida na sua época, o meu conhecimento de QSCom foi uma amiga da minha cunhada que falou. Assim, tipo, será que ela não teria interesse? Será que o povo lá que chegou do Rio não tem interesse? Foi diferente a divulgação para mim. E qualquer informação para a gente era muito valiosa. Como Brasília, né, vive essa pulsa isso. Pulsa essa questão de concurso, então a peneira lá foi bem pesada. O nível de concorrência lá foi bem acirrado. Então, teve muita gente boa ali entrando ali, pessoal já com formado, gente... Desculpa, iniciando pós-graduação, né? Não, o pessoal tava já patente alta, bigode grosso. Patente alta ali, o negócio tava bom. Brasília é outro nível. Na realidade, eu fiquei muito feliz, assim, que esses perrengues de ter montado o currículo, entregado tudo ali, eu tava muito preocupado com as questões da própria concentração, né? Sim. Dos horários, de cumprir aquele requisito, deles fazerem análise, deles compilar ali o famoso cará-crachá, vou olhar assim, peraí, deixa eu ver. Cada suspirada que um sargento que pegasse o nosso caderno e fizesse assim, dava uma olhadinha pro lado, eu acho que o coração quase saía pela boca, porque você não tinha parâmetro para olhar alguém vendo, tá certo, tá errado, você não tinha, era ali na hora. Não tinha o anterior. Essa que te ajudou do Rio foi uma benção. Na época aqui, quem me ajudou foi uma menina que estava no QEOCOM formando, e ela não tinha tempo de me responder naquela hora, não. Eu mandava mensagem e ela só respondia de noite, quando ela acabava o treinamento dela e ela podia voltar para o alojamento e podia usar o telefone. Sim. Aí ela me respondia. Eu ficava 2 dias, às vezes, sem conseguir, e era difícil. Mas, assim, a gente tentava... É aquele negócio, né? De olho lá no edital o tempo todo, aviso de convocação, explodia uma nova informação, você rapidinho pegava, e era muito... Será que tá certo? Vou por aqui, não vou. Era uma cordinha bamba. E eu me lembro que eu estava bem satisfeito, né? Na época eu estava fazendo um curso de Direito para concurso. Aí eu estava numa empresa que eu trabalhava de equipamentos médicos e tal, e sempre eu deixava meu notebook, às vezes estava ali na bancada fazendo a calibração de equipamento e tal, e me veio uma insatisfação, assim, digamos, uma revolta, porque eu sempre fui muito polêmico, né? Sempre fui muito polêmico, normal. Militar polêmico. E aí eu levantei algumas hipóteses na empresa em relação a alguns benefícios, né? Inclusive era a insalubridade e tal. E aí eu fui falar isso ali com o pessoal, meu público, né? Meus amigos, aí o dono da empresa mandou me chamar. Aí eu falei, poxa, isso aí, insalubridade, e questionei um monte de coisa para ele falou assim, não sei, se fingiu de sonso. E aí depois eu falei, poxa, eu tô aqui já tem tanto tempo, existe a possibilidade da gente ter um aumento? Ele falou, eu não, na época, né, 2012, 13, na época eu não tenho intenção de pagar 5 mil reais para técnico. Passou disso aí, eu já, praticamente o cara quer mandar pra rua. Eu falei, cara, Jesus, esse é um local que eu não quero mais conviver nunca mais. E o que eu puder fazer para não voltar aqui, eu vou fazer. E aí fiz meu processo seletivo na surdina, calei minha boca dentro da empresa. Quietinho, né? A gente sempre quietinho. Um colega ficou sabendo, porque ele estava concorrendo junto comigo lá na empresa. Mas super, super legal, até porque eu animei ele, então puxei mais um para tentar fazer comigo, não deu por pouco. Eu lembro que quando eu concorri também tinha uma pessoa fazendo comigo... da empresa que eu trabalhava, e é verdade, eu só descobri que essa pessoa estava porque num determinado momento alguém ventilou, você está fazendo para a Força Aérea? Fulano de tal do setor tal também tá. Falei, nossa, eu não sabia. Ele ficou pelo caminho. Ele entrou depois como liminarista. E aí, nesse período, passou, né, tudo mais, aí eu já estava meio revoltado, aí eu esperei passar todo o processo seletivo, até eu entregar o último documento, assim, para falar. Aí quando eu fiz todos os exames, na época eu tinha um bom plano de saúde pela empresa, e o otorrino... Que bênção, rapaz, porque eu não tinha não. Eu não tinha não, rapaz. Mas alguns eu paguei a parte porque eu precisava a pronto emprego, então eu não conseguia agenda pelo plano, aí eu paguei uns particulares. Eu não vou falar para você que assim, eu tive a ajuda de a família do meu esposo,
cunhada, amiga da minha cunhada, minhas sobrinhas, todo mundo que podia me dava um empurrão para chegar lá. Se eu conquistei a vaga, primeiro foi porque Deus quis, mas a família do meu marido, a minha família, todo mundo que estava comigo me abraçou e falou: vai, 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 vai. Mas sabe quando você se sente assim, tipo, já na pressão? Mas tem que ser, né? Eu não tinha Tem que ser perna, na pressão. não tinha perna, não tinha mais dinheiro, não tinha nem onde procurar médico, porque essa questão de médico por causa do prazo da entrega do exame, gente, que loucura que foi aquilo. E a gente sempre passa uns perrengues, né? Que eu me lembro que vários, né? Vários. E esse perrengue, assim, que eu passei, foi muito chato, porque eu peguei todos os médicos que tivessem doutorado. Pra você ficar balizado para que os médicos, quando fosse fazer os meus laudos, da própria FAB, olhassem, poxa, o cara tem doutorado, eu não tenho. O cara é bom nessa área. Talvez o cara fosse até o próprio staff do médico que tivesse lá. Pois é. Porque eu não queria que nada tivesse errado, né? Nada. Sem barreiras. Sem barreiras. Então, no processo seletivo, quando eu montei toda a minha análise curricular, eu tentei ser o máximo perfeito, o máximo ali. Olhei. Tu foi quase a sua própria comissão, né? Eu fui. Você foi a sua comissão hoje, de fiscalização. Hoje, se passar uma análise curricular, eu vou falar: caraca, pode, volta. Eu já consigo fazer uma consultoria. Oh, rapaz! Então, o que eu achei legal de tudo isso aí, porque tudo que eu montei, mesmo assim, no dia da concentração final ali, que eu entreguei a análise curricular, que eu entreguei tudo, faltou um documento. Não brinca. Um documento no último dia ali E eu já estava dentro da sala fechada. Você estava na concentração final. Aí a sala fechada. Jesus, isso é um perrengue, falou assim, ó, quem tiver sem documento, tchau. Aí foi eliminando. O documento tal, tchau. E eu falei, cara, eu tô sem esse. E fiquei calado. Essa pressão aí mesmo, gente. Essa pressão aí, viu, candidato? Fiquei você calado. Que tá assistindo é assim. Fiquei calado. Aí eu olhei pro lado. Falei, mano, fiz amizade com o cara lá. E ele foi militar, né, do segmento de soldado, cabo, né, os obrigatórios, que eles são recrutados no alistamento. Rafael, né? Rafael, um abraço aí, mano. Tá no bombeiro aí, tá fazendo formação no curso de bombeiros aí de Brasília. Galera aí já... Aí o Rafael falou, cara, eu tenho como imprimir esse documento pra você, só que eu vou falar pra um brother, o brother me manda aqui por aqui pelo CEREP, eu falo que eu vou no banheiro e puxo com ele. Aí, uma das tenentes que tava me avaliando, tenente Diana, ela falou assim, se você conseguiu o documento, você já passou pra próxima etapa, antes da inspeção de saúde, né? Aí corre atrás desse documento, eu tentando mandar para ele a impressão lá do documento via PDF, que não ia, não tinha sinal. Rapaz. Sem sinal lá, e eu, caraca, vai. Quase soprando. E aí todo mundo já sendo chamado lá, eu, não, espera eu. E aí, nossa, na última lá chegou o documento, que era uma cópia do meu certificado do CREA, coisa que eu já tinha anexado lá. Meu Deus. Era bobeira, gente, era bobeira. Mas sempre um detalhe. E é o detalhe que te tira da vaga. Que eles vão querer te tirar da vaga, né? Mas não vale a pena desistir. Não vale a pena falar assim, cara, tá chato isso aqui, eu vou desistir, entendeu? Porque já pensou você desistir daquilo que te vai promover pro teu salário? Te dá... Pronto, os seus melhores salários. Os teus melhores salários, vai te promover as melhores viagens da sua vida. E as melhores experiências profissionais que você não vai encontrar em nenhum outro emprego de normal, porque você pensa, você está sentadinho numa sessão, trabalhando com papel, caneta e computador, e de repente o telefone toca, aquele telefone vermelho, Escalante. Opa, tudo bom? Tudo bem, Escalante. Então, tô te ligando, não precisa falar, né? Escalante te liga pra quê? Pra te puxar pro serviço. Tô te ligando, você tem que assumir o serviço agora. Aí, de repente, você sai do papel, da caneta e do azul, bota um verde camuflado, uma arma na cintura e vai assumir um serviço de 24 horas que você não sabe se vai durar só 24 horas. Essas experiências, gente, você tá num ambiente, mudar para outro assim, ó, essa resiliência, tudo isso que a gente trabalha lá dentro, você não encontra fácil aqui fora, não. O pessoal, às vezes, dá uma desmerecida, mas, sinceramente, se você não conhece, eu convido você a conhecer, porque vale muito a pena. A sua cabeça muda muito. Eu acho que não vale a pena, assim, meu modo de ver hoje, com a minha experiência, reclamar, por exemplo. Não importa se isso é um sonho para você, se você é de carreira, se você é temporário, se você está passando por um período. O que eu vejo hoje é que é tudo um degrau. Pega esse degrau para você ali, armazena ele na tua vida, fala, opa, peraí, tô aqui agora,
deixa eu olhar para esse ambiente e tirar o máximo de proveito que eu posso Máximo. fazer. O máximo. Máximo. O que eu fiz quando depois de passamos, né, o recrutamento, aquela coisa toda. Aquela coisa linda, formamos. Nesse período, eu não comuniquei nem minha mãe. Rapaz! Não comuniquei nem minha mãe que eu estava passando pelo processo seletivo da FAB. Eu rapei minha cabeça, comecei a fazer um processo seletivo, pedi demissão da empresa que eu estava, né? Cheguei assim, eu falando de tal, eu tô passando concurso e tô indo embora, eu gostaria de acertar minhas contas. Mas já? Falei, já, entendeu? Saí pela porta da frente e hoje consigo voltar para essa mesma empresa pela porta da frente, pelo legado que eu deixei. Mas quando eu fui fazer o processo seletivo, nem meus pais eu falei, ninguém. Na época eu era casado, né? Só quem sabia era eu e minha esposa. E aí a gente passou esse processo seletivo juntos. Rapei minha cabeça. E aí, próximos dos dias de formatura, eu falei, mãe, tô me formando. Caramba, é diferente. Eu não falei para ninguém. Então, quando você tem um sonho, quando você tem uma meta, um objetivo, e você tem maturidade para isso, cala sua boquinha, no bom sentido. Fecha, guarda para você, persegue teus sonhos e deixa que os resultados se apresentem lá na frente, entendeu? Porque você precisa manter-se nesse secreto até que se torne público aquilo que realmente você já trabalhou muito no secreto. Porque muita gente vai tacar pedra no seu público. Nossa, mas como é que conseguiu? Por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Sim. Muita gente taca pedra, mas ninguém sabe no seu secreto, seu choro, suas dores, suas dificuldades. Eu lembro que muita gente chegava e falava assim, mas eu nem sabia que você queria ser militar. Eu falei, mas nem eu sabia que eu queria ser militar. Porque eu não sabia mesmo, gente. Seu sonho. Inclusive, isso é uma coisa que já deu para entender que era seu sonho mesmo, era seu objetivo, era alcançar esse degrau. Já o meu nunca foi. Eu nunca tive o sonho de ser militar. Deus me presenteou com isso, de uma maneira que eu não imaginava. E eu não titubeei, porque na realidade, eu sempre tive vontade de entrar na FAB. Olha. No cursinho onde eu fazia, lá o professor Leôncio, o famoso professor Augusto, ele falava assim, olha, vamos lá fazer o concurso do EB, você vai passar no EB. Eu falei, não quero EB, eu quero a FAB. Ele, mas se você fizer a ESA, você vai passar. E muita gente passava na ESA. Então todo mundo que entrava na sala do lado ali, eu só via só a galera escapando. Eita. E aí, o concurso da ESA é um ótimo concurso. O quadro promocional é um dos melhores. Verdade. O melhor plano de saúde, eu acho que é o da Fusex. Eu tive uma amiga que foi militar temporária também, e ela falava, não, porque meu filho é atendido não sei aonde. Eu falei, meu Deus, mas que plano é esse? O melhor plano de saúde da Fusex. Plano. E aí as pessoas, às vezes, podem cair numa unidade que, assim, não é uma unidade legal. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Gente. Procura se enriquecer do teu profissional, daquilo que você foi qualificado. Então, como a gente estava falando a respeito da formação, então eu formei, minha mãe viu, um orgulho para todo mundo, e uma das coisas assim que tinha me deixado triste, né, porque foi um encontro que eu tinha sempre com meu pai, às vezes aqui em São Paulo, então eu vinha procurar meu pai aqui, aí numa das últimas que eu vim visitar meu pai falou assim, você já é polícia? Aí eu falei, caraca, por que ele falou isso, né? Nesse momento eu falei com Deus, eu só volto aqui para visitar meu pai fardado. Nossa, botou... Isso foi em 2008. Caramba! Quando foi 2014, praticamente... Você concretizou essa palavra. Praticamente, eu já tinha entrado na FAB, me apresentei na minha unidade, que era o Sindacta 1, peguei meu primeiro CAN de férias, praticamente, ali, em 2015, e fui visitar meu pai, fardado. Gente, isso daí não tem preço. Você me lembrou agora uma experiência que eu vivia quando eu visitava uma amiga foi bancária há muitos anos, uma amiga muito querida da família, era aquela tia, né, que todo mundo, ai, a tia Glorinha e tal, não sei o quê, um beijo se você estiver ouvindo, e ela trabalhava lá no CIAW, que é o local, né, o Centro de Instruções Almirante Vanderklok, sei lá, é da Marinha, é um negócio aí. E ela atendia numa agência lá dentro para os militares.
E eu lembro que ela falava assim, dá um pulinho aqui, eu tô na ilha hoje. E realmente era uma ilha mesmo, sabe? Você olhava assim da Ponte Rio-Niterói, quem é do Rio sabe. Você vê um negocinho no meio do nada, Cavalcante, assim, um negocinho assim do nada. Que não é Marinha, Ilha das Cobras. não, o rapaz, é um negocinho muito assim, aí eu, tá bom, como é que chegava lá? Pegava uma barca, era uma barca, pequenininha, mas era uma barca lá, era. Não era aquela que era Rio-Niterói, não é essa, é outra, só que eu pegava lá dentro dessa... Tinha um local que eu entrava lá debaixo do elevado, acho que do perimetral, nem existe mais. Eu entrava lá num determinado lugar da Marinha, e aí o que acontecia? O pessoal entrava, quem era militar, ela sempre falava assim, Monique, você tem que ir lá embaixo, você tem que sentar lá embaixo, porque aqui em cima é para quem tem patente disso, daquilo, eu nem entendia o que era patente daquilo, não sei o quê. E o meu, como o meu cargo é de gerente, eu sou equiparada a patente tal, mas você é visitante, tem que ficar lá embaixo. Aí, tá bom, pra mim, já era diversão pra caramba eu estar entrando naquele negócio, de visitar e ver aquele povo tudo fardado, a chamada da bandeira, e depois 5 horas descia a bandeira, e toca a corneta pra cá e tal. Enfim, daqui a pouco eu chegava lá, aí tinha o sentinela lá, o sargento, provavelmente, ele falava assim, boa tarde, senhora, tudo bom? Aí eu, tudo bem. Você vai como visitante? Eu falei, eu como visitante. E a senhora tá com RG? Sim, tô. Aí eu apresentava isso na primeira vez. Na segunda, eu ia várias vezes na semana. Ela sempre, quando estava lá, eu dava um pulinho lá, que eu trabalhava no centro. Ele falava assim, a senhora é militar? Aí eu, não. Aí na segunda, a senhora é militar? Segunda vez que eu ia, eu, não. Na terceira vez, ele olhou para mim e falou assim, a senhora já é militar? Aí eu olhei bem sério pro olho dele e falei assim, ainda não, mas um dia eu vou ser. Eu nem sabia, Cavalcante, porque eu nunca tinha aspirado esse tipo de concurso. Eu queria concurso público para outras áreas, mas para isso não. Ele olhou para mim e falou assim, você falou bem, você ainda não é. Mas um dia eu ainda vou te ver militar, menina. Olha aí, gente. Ele nem sabia, eu não sei o nome desse homem. Ele trabalhava lá no Rio. Eu sei que quando eu coloquei a farda, eu estava lá andando. Sempre, sabe qual é o momento que eu mais agradeci a Deus por ser militar? Quando, na época, aqui em São José dos Campos, quem sabe, quem é daqui sabe, a gente passava pela grama, agora não passa mais, a gente estava passando até chegar no pátio, você tinha aquele romper de marcha para todo mundo ir acertando, bumbo de um lado, e você acertando o passo, e dá aquele pulinho maroto para você não errar o passo de novo, e você vai acertando, e quando a gente pisava no pátio das águias, que aí toda a tropa você ouvia o passo junto, e aquele bumbo estourando, e a banda lá na frente, já ali... Todas as vezes, não teve uma vez que eu não me emocionei e agradeci a Deus. Eu tenho uma das coisas assim que me marcaram bastante, né? Primeiramente, porque eu sempre fui voluntário para tudo. O camiseta. Né? O oferecido de dia. Pode ser. Mas vamos lá. Mas eu não me oferecia assim nesse sentido. Mas não, voluntário, é a nossa brincadeira. É a nossa brincadeira, né? Mas o tema já fala, né? A gente pode tirar aqui esse nome e colocar voluntário. Porque o de carreira é voluntário, o temporário é voluntário. Todos são voluntários. Mesmo que você faça o concurso, é voluntário ali servir. E uma das coisas que eu achei lindo, assim, que me marcou pra caramba mesmo, foi lá em Brasília tem um famoso bandeirão. Ai, é lindo, já vi vários vídeos. E o bandeirão acontece praticamente de trimestral, não sei se era mensal, mas trimestral. Era assumir uma força. Então, a cada trimestre assumia a aeronáutica, a cada trimestre assumia a marinha, e aí formava aquela comissão. Lá embaixo, né, ficava aquele pelotão formado, e aí meu primeiro bandeirão foi justamente praticamente quando eu me formei. Então, eu achava aquilo dali lindo, eu nunca tinha visto um bandeirão. Eu moro em Brasília, eu nunca tinha assistido um bandeirão, que é uma solenidade comum, né? Comum para a sociedade, ali, para a população ali ver. E eu adoro o símbolo, né? O símbolo nacional, né? O pavilhão nacional é a coisa mais linda. Então, aquele bandeirão lá, aí você começa lá, a tropa organizada, todo mundo ali em sentido, e daqui a pouco você vai e ouve 21 salvas de canhão. Explodindo ali embaixo do STF ali, criando um eco. Na hora que toca o hino nacional, aí não tem como, a lágrima cai do lado ali, você coração fala, explode. Porque acaba que para quem não tem, né, vou falar, para quem eu acho que não sai sangue, não tem sentimento, mas eu acho que o amor, o símbolo, o amor à nossa pátria, faz a gente sentir tudo isso. Faz. E o fato de eu ter entrado na FAB, isso só enriqueceu. Deixou isso mais forte. Sim. Me tornou uma pessoa assim a cada vez amar os nossos símbolos.
né? E principalmente o símbolo do pavilhão nacional, né? Pavilhão da justiça, do amor, né? Então, isso nossa, foi uma emoção terrível, assim, me contagiou, que eu não me segurava, né? A lágrima ia aos pés, tava suando meus olhos. Então, uma das maiores emoções que eu tive foi o Bandeirão, né? E era voluntário. A segunda maior que eu tive foi quando eu desfilei no meu último 7 de setembro, Ah, não sendo fala. voluntário Eu todos os também. anos. Eu fui voluntária no meu último. E o que eu acho engraçado, assim, o que aconteceu? Nesse período que eu estava na Força Aérea, eu olhei para cima do Sindacta, estava num lugar onde não estava sendo legal para mim, profissionalmente, porque eu já tinha vindo da área oriunda da calibração, que é uma área técnica, Sim. é uma área que envolve equipamentos médicos, e me colocaram numa calibração de equipamentos de medição, de aferição. E isso não me enriquecia, como é que se fala, profissionalmente, porque eu já tinha uma maturidade profissional vindo daqui de fora. Eu já era civil, já tinha uma maturidade profissional, falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Porque eu já tô aqui dentro, já me apresentei, a galera me recebeu muito bem, a gente começou a pegar o ritmo ali do Sindacta, uma unidade sede, e eu olhei pro Sindacta e falei, cara, o que é o Sindacta? Aí eu peguei, destrinchei a palavra, né? Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Então tudo é voltado para a operação. Exato. Tudo é voltado ao tráfego, né? Porque a maioria do nosso tráfego aéreo são os militares que cuidam. E nisso, eu olhei assim e falei, tá aí, o SIDACT é uma instituição, ensino, porque os controladores são capacitados, mas a equipe técnica vai junto. E aí eu me vi numa situação, eu falei, ou eu me capacito profissionalmente, tentando nesse período que eu tô aqui passar num outro concurso, Isso. né? Porque a minha garantia é que, e se meu contrato não renova? E se meu engajamento não renova? E se O eu... pessoal pensa, a maioria das pessoas que eu converso pensam assim, entrou na Força Aérea, agora ficar de eterno aí dentro, até completar os 8 anos. É assim não, camarada. De 1 em 1 ano, você vive uma vida quase como se você sentisse aquele sentimento do estagiário. Vou ficar? Não vou? Será que vai dar? Não vai dar? Porque você vê acontecer, o pessoal acha que não, mas você vê acontecer cortes. É difícil, mas acontecem cortes. E a gente também não podia ficar nessa situação de tipo, não, vou permanecer. Cada ano era Sufoco. A gente pensa que também assim, é sufoco na entrada, sufoco durante e sufoco depois, né? Eu tenho essa perguntinha aqui. Mas a gente vai guardar depois. Mas a questão que eu quero bater mais aqui é a área profissional. Sim, que é o que eu ia te perguntar. Em que a FAB enriqueceu a sua vida profissional hoje? Então, você já está respondendo. O que a FAB enriqueceu minha vida profissional é o fato de eu já estar aqui em São José. Estar aqui em São José, para mim, é um enriquecimento profissional que eu já busquei lá de trás. Isso abriu portas para você? Seu currículo, depois de ter passado pela Força Aérea, ele foi bem aceito nas empresas que você concorreu às entrevistas? Eu vou, se puder, né, se a gente tivesse bom tempo aí, Sim. eu vou falar um pouco da minha história rapidinho do que houve no Sindacta, mas a resposta é sim. A minha baixa foi no dia 24 de outubro de 2022. No dia 25 eu já estava trabalhando já numa empresa. Ó, que coisa linda. As empresas já vinham me cotejando ali e tal. Quero você, vem trabalhar comigo. Rapaz, você falou uma palavra que eu não ouvia há muito tempo. Cotejamento. Cotejar. Você chegou nessa época do cotejamento, porque eu conheci cotejamento, gente. Que era do contra-cheque lá, olha. Jesus. Comissão de cotejamento. Comissão de cotejamento. Vamos pular essa parte, que a gente é 2014. E aí, quando eu entrei no Sindacta, eu fiquei com aquela que é uma instituição de ensino. O que eu faço aqui dentro para quando eu sair, né? Lógico que se eu não passar num concurso, bom, top, eu saia com um enriquecimento profissional e saio aceito no mercado de trabalho para receber os meus provimentos que eu recebo hoje ou mais. Porque eu tenho que imaginar que meu padrão de vida mudou, meu salário mudou, meu plano de saúde mudou, minha alimentação mudou, meu tempo de cuidado com a minha saúde mudou. Ninguém. Eu não. Bem, eu sinto falta daquele QTS que dizia assim, ó. 8 horas, chamamento da bandeira, não sei o que, almoço, 1h30, retorno, 3h30, EduTACF, educação física. Aí tu bota sua roupinha de educação física ali,
Durante seu expediente, você vai O fazer nosso sua era de atividade manhã, física. de manhã Aqui em São José, quando faz frio, eles colocam para tarde. para tarde. Acabou que, eu acho que é variado de acordo com a região, né? E também aqui tem uma questão também do ar, né? A questão da umidade do ar, às vezes a gente fica bem prejudicado aqui por causa disso. Aí eles sempre alteram. Tinha um tenente lá que era bem bisurado nisso. Não, gente, vamos botar para de tarde. Tá? Lá em Brasília, assim, o que me promoveu eu crescer foi porque, igual eu falei, eu sempre fui voluntário para tudo. Então, o fato de eu de ser voluntário, quando eu estava no laboratório, eu fiquei de olho numa outra sessão, que era a sessão de auxílios à navegação. E eu conversava com um colega aqui, outro ali, e falava, poxa, tá precisando de alguém? Não. Fiquei ali meio sondando, conversava com o pessoal da chefia e comecei a me inteirar sobre os assuntos que falavam a respeito de navegação aérea. Técnico, né? Na área técnica. E isso me cresceu o olho, assim, ao ponto de eu começar a conversar com, nem sabia, né? Meu futuro chefe. Olha. E eu era do laboratório de calibração. Então, se eu fizesse qualquer curso no laboratório, meu chefe antigo falou, ó, você não sai mais daqui. E os cursos são feitos onde? Aqui no ICEA, no IFI, Sim. no ITA. Então, são cursos que você fazem, que nós fazemos dentro do DCEA, que são capacitados aqui em São José. Eu já devo ter esbarrado com você, então, porque eu ficava ali no CCA, perto da Lagoa, no Centro de Computação. Se você viu algum maluco correndo aqui dentro do DCTA, normalmente eu não corro normal, né? Eu corro já fantasiado, cheio de colorido para o povo me enxergar. Cheio dos adereços. Cheio dos apetrechos. Dos apetrechos. Até a capivara desvia, porque ali a capivara... Na verdade, a gente nada com as capivaras no Lago Paranoá, então as capivaras gostam de mim, né? Que a gente fazia o triatlo, então eu sempre treinei, né? Isso aí é um diferencial. E aí, que é outra coisa que eu... Nossa, é muito assunto gostoso, é muito, né? Rapaz, é muito assunto. Então, deixa eu só correr aqui com esse assunto para vocês entenderem como é que é. Então, eu procurei me capacitar, sair do laboratório de calibração, né? Só que não sair queimado, porque, pô, você sai de uma sessão, vou para outra, você vai para outra sessão, o cara fala, pô, aquele cara fez besteira. Fez merda. E o capitão Daniel, na época, chegou lá, bateu na porta. Ei, vamos botar as vacas na chuva. Aí falou pro meu chefe, capitão Licurgo. Aí eu falei, entendi. Tô saindo. Ele, não. Você volta. Oxi. Porque eu ficava na entrada do laboratório, cuidando da parte da instrumentaria ali, né? Criando a instrumentaria, que foi uma delegação, que graças a Deus também fiz com maestria. E aí, o capitão Daniel falou assim, ó, vamos botar as vacas na chuva. Qual é o que está por trás disso? Ele falou o seguinte, a gente precisa de alguém capacitado, ele falou, e o fulano de tal saiu da nossa sessão, né, queimado, abriu uma vaga na sessão de auxílios, e ele falou, eu não vejo perfil para compor a nossa sessão que não seja o seu. Eita! Nossa, quase que eu caí pro outro lado. Porque aqui dali me tomou uma euforia, que eu falei, cara, tudo aquilo que eu desejava aconteceu. Olha a lei da atração funcionando, de novo. Eu desejava entrar na FAB de um jeito mais, né, estreito, eu desejava trilhar no Sindacta, entrei no Sindacta, eu desejava trilhar na área de auxílios à navegação, que me promoveria hoje, onde eu trabalho, né, na área de segurança e proteção ao voo, e aí fui convidado pelo meu chefe, né? Ele bateu na porta e me convidou, fez o convite, ele falou que não existiria outra possibilidade de alguém compor a sessão dele, que não fosse o meu perfil. Eu falei, cara, obrigado, só agradecer. Era o que você meu bordão, né? Só agradecer. Só agradecer. E aí fui para minha sessão de auxílios, lá me capacitei, fiz vários cursos voltados para a área de equipamento de radionavegação, de instrumento de pouso, tudo aqui no ICEA, né? Aqui dentro de São José. Sim. E aí fiz outros cursos voltados para a área de auxílios luminosos, que são pousos voltados para a área de auxílios luminosos, né? São auxílios que promovem ao piloto um pouso de precisão por luz, né? Trazendo mais segurança, e fiz uns cursos na área de auditoria, capacitação na área de educação física. Só aproveitou mesmo. E aí isso o Sindacta começou a me enxergar, pois essa turma que veio é legal. E começou uns colegas lá a se destacar, esses moleques são bons, são legal. Isso é uma coisa que o temporário tem que ter na cabeça dele.
Ele não pode achar que ele está ali como todo mundo, que a vida é linda, maravilhosa, o soldo vai estar na conta todo dia primeiro e está tudo bem. Não pensa assim, não. Você precisa fazer esse tempo dar certo para você, porque quem está lá já garantiu o seu espaço. Já garantiu. Nós somos isso aqui, ó. Nós fomos, né? Fomos. Então, assim, nossa cabeça tinha que estar sempre pensando, e quando chegar meu tempo? E quando acabar? Eu vou ser o que lá fora? O que eu posso usar daqui lá fora? Porque às vezes é difícil fazer essa conexão. É difícil entender isso, mas quando a gente tem um olhar vivo para as oportunidades, tudo é útil. Eu lembro quando eu fui colocada para prestar serviço no grupamento de apoio, e foi quando eu tive meu primeiro contato com licitações. Eu tinha uma aversão, porque você ouvia de uma maneira que... E a tua especialidade? Minha especialidade de administração, licitações, caramba, isso deve ser complicado. Conheci uma galera top no grupamento de apoio, top. Conheci uma oficial maravilhosa que me ajudou muito naquela época, e eles fizeram de um momento difícil da minha vida, que foi aquele momento de prestação de serviço, que estava incômodo, uma das melhores experiências que eu tive na minha área profissional. Por quê? Porque tiveram paciência de me ensinar, me ensinaram o caminho, e eu tive portas abertas ali dentro para falar com vários locais que era impeditivo antes, porque eu era de uma unidade que fazia até aqui e tinha que mandar para o grupamento terminar. Lá não, lá era onde eu recebia de todo mundo e podia fazer o negócio acontecer da melhor maneira. E tive o ensino. Eu tive alguém que parou e falou, faz assim, assado, assim tá errado, clica aqui, faz desse jeito, repete. Porque às vezes a pessoa fala assim, chegou, se vira. Eu tive gente que me ajudou. E sem falar que licitações hoje, assim, é um das maiores experiências que você pode ter, que se futuramente, sair temporário, aí você entrou numa empresa que ela precisa de licitação, contrato, que é o inverso. Porque aqui em São José a pessoa fica assim, mas como é que o DCTA contrata como? Mas a licitação é difícil. Gente, não é desse jeito que vocês estão pensando, não. Mas como é que é? Eu falei, então... O professor Pasquale, ele fala que o difícil é um montoado de coisas fáceis. Montoado. Aí você resolve uma aqui, um montoado, e vai desmoronando esse tijolinho, esse muro. E tem um livro hoje que eu leio que fala assim, escolha o seu difícil. Sabe? O difícil de muitos hoje é montar o caderno para avaliação curricular. O difícil de algumas pessoas que estão ouvindo a gente hoje é essa questão da concentração aqui, que é o que a gente vai falar agora, que é a minha pergunta. Qual conselho você daria para os QSCons que vão para a concentração final na próxima semana, para que eles possam começar com o pé direito? Eles já estão naquele momento ali da concentração final. Já passaram bastante do processo. O que eu recomendo, primeiramente, é tentar manter a calma. Tentar manter a calma e conferir tudo aquilo que está previsto no edital, né? Da análise curricular, os documentos necessários, os exames que são requisitados aí para a próxima fase. Dá uma olhada, verifica, entendeu? Pede para alguém dar uma olhada. Nesse caso aí, para os assessorados do Sou Militar Temporário, nós estamos à disposição exatamente para isso, porque, rapaz, esse negócio do candidato, a gente conversa, o pessoal cola a placa ainda, sabia? É uns negócios que fica assim, tipo, mas eu não vi isso escrito. Você que sabe de iluminação, você bota assim, iluminado, entra aqui. O candidato fica, meu Deus, mas qual é a porta? Aperta onde? Cadê a maçaneta? Filho, passa por aqui, não pensa. Faz o que a gente está falando aqui, porque a gente sabe do nervosismo de vocês, porque a gente viveu. Você mesmo esqueceu um documento ali no momento X da questão. Isso acontece, sabe? E a assessoria está aí exatamente para esse diferencial. Tem alguém que você pode chegar e falar, por favor, confere aqui para mim, tá difícil, eu já olhei 10 vezes, mas eu acho que está faltando alguma coisa. Graças a Deus que a assessoria ela tá para poder te ajudar nesse sentido, porque nós passamos por esse processo. Então, nossa mentalidade é do pessoal que antes de entrar passou a dificuldade, depois de entrar entendeu como funcionava e foi chamado para algumas comissões para poder participar conferindo esses documentos. Então, gente, acalma o coração. Vai dar tudo certo. Mas confia em quem já passou por isso para poder te orientar. E o que eu acho legal, assim, de tudo, assim, desse enriquecimento profissional, dessa coisa que você projeta lá na frente, mas tem que manter a calma, né? Concentração final. Sim. É que não tenha na cabeça a trajetória que você vai seguir de cara. Primeiro entra. Por favor. Primeiro entra. Faça o favor de não errar. Entra na porta. Depois que ela fechar e você olhar para trás que ela já fechou, aí você começa a mandar a trajetória. Sabe quando que eu relaxei, que eu entendi que eu entrei? De verdade. Quando eu joguei o cap para cima. Jogou o cap para cima, acabou. Quando eu joguei o cap para cima, que eu falei assim, meu Deus,
eu olhei no braço, aquela divisa, eu olhei minha família vindo me abraçar, eu falei, meu Deus, eu sou militar da Força Aérea. Caraca, eu consegui. Porque o treinamento... Eu lembro quando eu caí para flexão a primeira vez, eu falava, para que eu tô pagando flexão para assinar um documento? Para que eu tenho que fazer isso para poder mexer com questões administrativas, gente? Atender o telefone, fazer um documento bem feito, atender com cordialidade. Eu não entendia, mas aquilo é que forjou muito do nosso caráter no sentido de militar, porque é ali que você vê subordinado, o cara que tá falando. Sempre aquela confusão, né, da testa com a retaguarda, que eu nunca entendo essa coisa. O meio tá todo mundo bem, tranquilo ali, mas a testa, a retaguarda é um... E eu era testa, hein? Tu era testa? Eu tava no meio. Paguei muita flexão. Eu tava no meio, eu apanhava por causa da retaguarda, porque o povo da retaguarda começava um perereco aqui atrás que eu não entendia. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, só faz. Eu tive um amigo que chegou depois, e nas primeiras vezes que veio o comando para ele entrou depois. Tipo assim, a gente já tava em formação, o rapaz brotou lá, apareceu, porque na minha turma teve muito liminarista. Quando o bumbo estourou, bum! Ordinário! Ele olhou para trás e falou assim, quem é ordinário? Eu falei, só marcha! Olha para frente e marcha! E sabe aquele estilo Walking Dead, que vai saindo tudo assim? Rapaz, era a sessão dos horrores. Não, o nosso era mais piada, mas eu vou contar essa piada depois. Vou aproveitar, né? Aproveita o gancho. A nossa era uma colega nossa, que eu gosto muito dela, eu adoro ela é maravilhosa. Só que não tinha como, porque ela falando de longe parecia o Tiririca. Então ela, esquadrão, meu comando, sentido. Aí todo mundo aguentava. Não podia rir, né? Não podia rir, né? Chambão direto. Mas ria. Aí começava a rir, todo mundo na flexão. Esquadrão, meu comando, esquadrão descansar. Atenção, Falcão. Aí todo mundo, oh, meu Deus do céu, o Tiririca tá ali. Ó, o abestado. Mas o que eu acho legal, assim, porque existe um processo chamado processo jesuítico da coisa. Que ele fala assim, a repetição até a exaustão leva à perfeição. Eu colei isso na lateral do meu computador da sessão. A repetição até a exaustão leva à perfeição. Por que você paga a flexão? Ah, eu preciso pagar a flexão aqui, então, eu preciso fazer abdominal. Primeiro, tu já tá pagando teu plano de saúde, porque tu tá, né, fortalecendo teus músculos, que caramba, tu não tirou a bunda do sofá a vida inteira, né? Tem muita gente que não fez isso, não movimentou, tá sedentário pra caramba e você tá entrando em movimento, você tá colocando o teu corpo pra viver uma vida em movimento, porque na realidade tem coisas que vão ser cobradas pra você, naquele momento você tá sendo forjado. Sim. E a segunda, a repetição até a exaustão leva à perfeição. Se você estuda, se você treina, se você dorme direito, se você hidrata, gente, todo dia ali, repetição até a exaustão leva à perfeição, você tem um mundo à tua mão, cara. Você tem ali os melhores concursos, você tem as melhores empresas fazendo o mesmo processo ali, todo dia. O que eu faço hoje aqui em São José? O mesmo processo que eu fazia praticamente no Sindacta. Só que o que eu tô fazendo aqui é muito melhor. É a minha empresa que tá aqui, é o meu nome que tá aqui agora, entendeu? É tudo aquilo que eu aprendi no DCEA, na árvore do DCE, dentro do Sindac, foi tudo aquilo que eu enriqueci lá dentro, né, por conta desses insights. Opa, peraí, eu tô numa posição que eu não me conformo com ela, eu preciso crescer aqui dentro. Como é que eu cresço? Gente, eu saí do Sindacta com todos os cursos de auxílio à navegação, auditor do CICEAB, conheci quase 17 destacamentos, voei em quase todas as aeronaves da Força Aérea, com exceção do KC-30, que é o A330, o Airbus. Eu cuidava dos simuladores de que não voei no KC também, 390 por um milagre, mas já voei de Hércules, Bandeira, já conheci Cachimbo, já conheci Lagoa Santa, Confins, conheceu muito São Roque, Tanabi, Santa Teresa, Pico do Couto. Como temporário, viajando. Usei o 8º uniforme, que para muita gente que é de carreira... Nossa, pro temporário botar aquilo é um custo. Usei Você usou um 8º. Usei o 8º, desfilei no 7 de setembro com o 8º. E muita gente, hoje, lá dentro de carreira, eu tenho orgulho de ter os meus melhores amigos. Nossa, eu passei a minha melhor... eu digo que a minha melhor empresa chama-se Força Aérea. Ali eu filtrei o que eu tinha de filtrar e na reta ali final, ali nos 4 últimos anos, eu tive os meus melhores amigos. Nossa, é verdade. Os melhores amigos. As pessoas mais incríveis desse mundo. Sim. Eu sinto... eu lembro de quando o comandante foi assinar nossa baixa, que ele falou pra gente lá no palanque, ele falou, é com pesar que eu assino a baixa de vocês. É com pesar. Ou seja...
aquilo ali nos trouxe ali uma tristeza tão grande, porque É um misto, né? ali a gente literalmente fez a Emoções. nossa família ali. Todos Sim. os dias ali a gente brincando. Tinha um colega na área de VHF que eu falava, eu chamava de ucraniano, porque tinha um crânio desse tamanho, e o pessoal falava que era russo. E a gente brincava, era uma coisa tão gostosa. Daqui a Sim. pouco a gente ia tomar o nosso cafezinho ali, a gente debatia algumas coisas que literalmente estava pegando no serviço, Sim. e daqui a pouco a gente estava tirando dúvidas ali a respeito do trabalho. Daqui a pouco estava fazendo a nossa educação física, o pessoal reclamando ali porque não estava fazendo certo. Meu Deus, açúcar. Aí daqui a pouco o pessoal perguntava ali como é que era pular corda, né? Porque eu pulava corda. E aí um já comprando corda do outro lado, um pegando dica de tênis de corrida. Eu tive uma época que teve educação física que o coronel, ele era o primeiro a estar lá com o nono posicionado e pode começar. Era o coronel da unidade. Agora você imagina onde eu trabalhava, que era o brigadeiro que puxava a educação. Brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Júnior. Esse cara foi um dos melhores comandantes que eu já tive. Um exemplo, um brigadeiro. Medeiros? Não. Medeiros. E ele, para mim, foi um dos maiores exemplos assim de tropa, porque o que ele fazia era o meu espelho. Eu falava, pô, se o cara lá de cima, que é meu diretor, é o chefe, né, é o oficial general, puxa a educação física. É diferente. Dando as dicas de cada movimento. Não, esse movimento é do quadríceps, esse é do bíceps. É diferente. Vamos fazer agora uma falerte. Essa falerte aqui vai ter acampamento. Ele foi em todas as oficinas. E todos os dias ele acordava às 6 da... Ele já estava, né, na marcha. É uma marcha normal. Ele foi todos os dias, de segunda a sexta. A gente ia só um dia e já ganhava outro dia de folga. Então, eu tive os melhores exemplos. Lógico que também os piores. Lá dentro. Sim. Os melhores exemplos, né, como o comandante da própria unidade, como também eu tive os piores. Mas eu digo para essa galera que está entrando agora. Olha para a parte cheia do copo. Olha a parte cheia do copo. Né? A parte cheia. Olha para a tua qualificação profissional, seja na área de enfermagem, sim, seja na área de laboratório, seja na área técnica, seja na área de administrativa. Olha para a tua área e fala assim, o que eu vou fazer aqui? Sei lá, cara, eu achei legal licitações. Como é que eu faço para migrar aqui para licitações? Isso. Como é que eu faço para migrar para minha área de laboratório, para fazer a análise de patologia? Como é que eu posso ser uma melhor, sei lá, enfermeira, técnica de enfermagem? Então, tentar ali naquele período, né, seja você técnico como sargento, seja você de nível superior, tentar tirar o melhor e nesse período você tentar se capacitar o máximo que você puder para você sair bem empregado, né? Exatamente, porque o que eu ia te perguntar agora é exatamente isso. Existe vida profissional após os 8 anos da FAB? Olha eu aqui num podcast em São José dos Campos, numa cidade que eu tinha desejado. Lei da atração, lembra que eu tinha falado lá atrás? Sim. Então eu desejei entrar na FAB, desejei entrar no SINDAC, desejei entrar na seção de auxílios à navegação. Sonhei com São José e Florianópolis, que são 2 lugares que eu fiquei apaixonado, e fui a Florianópolis de aeronave da FAB. E estou aqui hoje. Eu fiz um ato profético ali em frente ao DCTA há 3 anos atrás. 3 não, né? Vamos colocar 19, 4 anos atrás, né? Então, eu tô na porta do DCTA, trabalhando pro DCTA, Nossa, pro DCEA, para a área de navegação aérea, daquilo que eu tinha trabalhado na FAB. Ou seja, a minha projeção dentro da FAB me trouxe aos resultados que eu tenho aqui hoje. Isso faz muita diferença, porque a minha última pergunta era essa: como está a sua vida profissional hoje, como a FAB contribuiu para isso? Você já respondeu. Já respondi, tá vendo? A FAB, como eu disse, né? O tempo que você está aqui dentro da Força Aérea, vamos pensar assim, eu estou aqui dentro da FAB, olha para a tua unidade e veja o que possa te capacitar para que você se projete lá fora. Exato. Se você não acha assim, fala, gente, peraí, eu sou enfermeiro, um exemplo. O que eu posso fazer? Sei lá, faz uma pós, faz um mestrado, faz, sei lá, em auditoria de UTI, faz sei lá, em centro cirúrgico, CCIH, não sei. Acha alguma oportunidade que você dentro se capacite para lá fora você ter uma ascensão muito melhor. Exato.
sei lá... Que seja contribuído por aquilo que você já foi lá dentro, pelo menos. Exatamente, imagine você dando uma instrução para a área de enfermagem, para a área médica, daquilo que você já teve de experiência na vida, que lá fora, poxa, eu sou enfermeiro, eu posso dar aula aqui na faculdade e tal, e todo mundo está me vendo, e eu consigo projetar nas pessoas a experiência que eu tenho hoje aqui como militar. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença na cabeça de um militar temporário que já entra com esse pensamento e não se amolda aquele mundo dos 8 anos e fica ali, de repente acorda e fala, acabou. Teve gente que eu conheci, colega de turma, que só se deram conta que acabou quando estavam assinando a ficha de desimpedimento. Olha o quanto eles dormiram nesse mundo encantado dos 8 anos de temporário. Então, assim, hoje eu falo para você, a oportunidade ela é única e ela é maravilhosa. Só que, assim como nós conversamos lá atrás, que nós tivemos as dificuldades de como entrar, como fazer e todo o processo, os nervosismos e os perrengues que vivemos, nos ensinaram. Porque, assim, tem 3 maneiras de você conseguir chegar no seu objetivo. Primeira maneira é você bater cabeça e tentar da sua forma, na sua força. Ali no seu braço, não, eu vou conseguir porque eu sou bom, eu sou o cara, e vamos lá. E tenta, e gasta tanta energia tentando, que você respira fundo e volta no começo da fila e fala, vou tentar de novo. Só que aí você já passou um tempão, perdeu aquela vaga, porque naquele ano já entrou um monte na sua frente, mas você não desiste, tu é brasileiro, né? Não desiste nunca. A segunda maneira é se juntar com um coleguinha que chegou um pouquinho mais longe que eu. Vou com ele, porque ele já chegou mais longe, ele sabe um pouco, mas ele também não deu o resultado, porque você quer o resultado. E a terceira maneira é você conseguir com quem realmente já deu o resultado. Porque quem deu o resultado, ele sabe fazer aquilo que hoje você sonha em viver, exatamente pelo caminho que ele já trilhou. Só que aquilo que é sonho para você, para ele já foi realidade. Para nós, isso já foi realidade. O que hoje você vive, que é um sonho, você ouve o podcast e fala, nossa, eu quero botar farda, eu quero jogar o cap para cima, eu quero encher meu pai de orgulho. O que para você é sonho, para nós já foi realidade. Só que nós já trilhamos esse caminho. E a assessoria do Sou Militar Temporário, ela está aqui exatamente para poder te auxiliar nisso. Não é só para você poder entender aquilo que um bizu furado ali ou outro. Ah, não, vou tentar com as dicas. Vai pela dica para você ver quanto tempo você vai tentar para conseguir entrar pela porta estreita. Eu sou super a favor disso, né? E recomendo que as pessoas que às vezes ela não tem, porque tudo na vida é bizu, né? E eu acho que o maior bizu é quando você tem uma assessoria que te indica ali pro teu padrão de ideal que você quer. E não é bizu furado. Qual é a assessoria? Tem vezes que você não sabe ser um home broker. Você tem que procurar alguém que te ensina a ser um home broker. Né? Você tem uma assessoria ali que te ensina a te dar instrução na área de auxílios. Hoje eu estou montando uma plataforma que a gente vai dar cursos online na área de auxílio à navegação, capacitar toda a área aeroportuária do Brasil inteiro dentro dessa área. Ou seja, é uma assessoria, né? Com a experiência que você tem, o que você está fazendo é um pulo, é um diferencial muito grande, porque você pensa, hoje, a ideia da assessoria que a Tarsis iniciou e começou desse desejo de quando as pessoas falavam assim, mas como é que você entrou? Como é que faz? Aquele aviso de convocação, pensa, foram 8 anos lendo toda aquela... Gente, o aviso de convocação para vocês é difícil, imagina a gente quando chegou, era ICA, OCA, RICA, lembra? NPA, NSA. Era tudo que é sigla que a gente nunca viu na vida e toma-lhe leitura burocrática, difícil, que o nosso cérebro acostumou. Hoje, para a gente ler aquilo, é como se a gente estivesse lendo nem bula de remédio. Hoje eu falei com um colega lá no trabalho, né? Eu estava até falando isso para ele, que ainda continua trabalhando conosco. Não adianta, né? Então a gente trabalha com RBAC, trabalha com NSA, a gente tem a CISEI 66-1. Sai da FAB, mas a FAB não sai. Não saiu, né? Eu continuo ainda com aquela coisa, né? Estamos na reserva não remunerada. É isso aí. Podemos ser chamados a qualquer momento. Em período de guerra. Verdade. Porém, a experiência que eu trago assim, é que nós somos admitidos 100% pela nossa capacidade técnica. Né? Exatamente. Mas também nós somos demitidos 100% pelo nosso comportamento. Isso. Então, que nesse período, né, você que está me assistindo aí, que você que está seguindo o podcast do Sou Militar Temporário, tenha em mente que quando você trilhar esse caminho, o teu comportamento ele é muito importante para você ter sucesso, tá? E que esse comportamento seja um comportamento para que você se capacite profissionalmente. E você, com esse mix, você está realizando ali um sonho de vestir uma farda, um sonho de estar trilhando ali o local que você sempre desejou para você. Pô, eu acho bonita aquela farda azul, eu acho bonita aquela farda branca, eu acho aquele verde oliva muito bonito.
né? Eu adorava a farda da Marinha. Não é bonita aquela farda branca ali, É um né? branco impecável, né? Impecável ali, Não é né? à toa que é cisne branco. Ele tem uma canção militar que fala, né? Cisne branco de noite, vai tem navegando no mar mar azul. azul. É verdade. No mar azul. Para o branco refletir, né? O azul. É Então, verdade. se capacite, procure pessoas que vão te ajudar, procure assessorias que vão trazer benefício para você, procure estar amparado para você não passar perrengue na hora da sua concentração final, Por favor, da sua candidato. concentração inicial, dos seus exames médicos, que eu acho muito importante, é uma das áreas assim que eu acho que, para mim, um candidato já tem que estar ali alinhado ali com seus exames, que quando o médico falar assim, não, peraí, esse cara aqui tem doutorado, não vou nem desafiar ele, parece ser favorável. Próximo. E vai ticando tudo. E quando você estiver dentro, né, que aí na sua trajetória, procurar se capacitar profissionalmente. Aproveitar as oportunidades que a FAB te dá. Exato. Tentar ali. Não, mas a FAB não me dá nada, gente, pelo amor de Deus. E não fica com esse pensamento, porque hoje eu falo como quem já passou pela rotina da caserna. Eu lembro que era assim, vai ter curso. Legal. Vai ter diária, né? O pensamento era, vai ter curso, vai ter diária. E não é EAD. Vou fazer não. Eu vou fazer. Eu fiz vários cursos EAD, a maioria que eu fiz foram EAD. E eu tenho eles tudo ali, ó, certificado, tudo bonitinho ali. Hoje me capacita a entender coisas que eu falo assim, gente, eu aprendi isso onde? Foi o curso de Tesouro Gerencial, foi assim. Minha última experiência foi voltar a ser controle interno, né? Uhum. E eu voltei a trabalhar como controle interno com uma colega de trabalho que virou uma amiga muito querida, beijo, Tati. E ela me ajudou muito no início, porque ela falava umas coisas para mim, porque ela veio da rotina militar lá do CIAA, né? Era outra pegada. E ela falava uns negócios para mim, eu não entendia. Eu falava assim, essa menina tá falando exagero, mas tá bom. Quer me ensinar? E eu lembro que essa última experiência foi com um coronel, que eu tinha medo dele, Cavalcante. O homem era brabo, no sentido de impor o respeito do trabalho dele, porque ele trabalha bem. Ele não trabalhava bem, ele trabalha bem. Ele cobra porque é o que tem que ser cobrado. Às vezes cai numa coisa costumeira. Não, ninguém vai conferir isso aqui, deixa. Ele não era assim, não. Era ponto, era vírgula, eram umas coisas assim, bem, tipo assim, tá escrito? Não tá? Então vamos refazer. E eu lembro que ele falava assim pra gente nas reuniões com o chefe, né, o comandante. Seu salário tá sendo pago pelos seus parentes, seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós estão pagando os impostos que pagam o seu salário. Você não está dando orgulho para eles com a farda, então dá orgulho para eles de pagarem seu salário. Faça bem feito. Não trabalha de qualquer jeito, não. O mal da gente é achar que tem que ser de qualquer jeito. E ele ia trazendo isso de uma maneira que às vezes era pesado, dependendo da forma que ele colocava. Mas depois que eu pude trabalhar com ele tem um coração maravilhoso, esse coronel. E ele me ensinou muito a qualidade do trabalho. E sabe, ele fazia coisa para ser bem feita. Não era para poder nego chegar e falar assim, tá errado. Ele me ensinou a elevar o nível da tropa, né? Ele falou assim, eleva o padrão da tropa, né? Tem muito disso. Sim. Ele elevou esse nível no moral, né? O moral. E eu lembro que foi no final, Cavalcante, então foi um desafio, porque quando você tá indo embora, você quer o quê? Dar uma estacionada, diminuir, né? Baixar, né? Baixar aqui. Baixa a manete. Não baixou. No meu caso, não deu para baixar. Porque com ele, eu queria dar para ele o melhor do meu trabalho. Então, quando ele me pediu para fazer um trabalho, ele pediu de um jeito, eu fiz de outro jeito. E eu surpreendi ele. Aquilo foi uma conquista tão grande que eu falei assim, gente, eu consegui surpreender o coração do coronel. Eu não vou falar o nome dele agora, que todo mundo conhece, mas quem sabe entende de quem eu tô falando. Eu consegui, gente. E quando eu mostrei para ele aquele projeto que eu criei, ele falou assim, eu não tenho nem o que falar, porque eu mandei você fazer uma coisa, você fez outra, eu não tenho nem como te elogiar, porque ele ficou sem graça. Sim. E aí, sabe o que ele fez? Faz outro. Falei, meu Deus, olha o problema que eu arranjei para minha vida. E eu fiz outro. E eu consegui deixar 2 manuais prontos para a pessoa que foi assumir o meu lugar, só para ela ler algumas partes do trabalho ali. Quando você chegou, tinha manual para você ler direitinho da sua função? Não era bem, acho que era mais a NPA da sessão. Né? Mas não era aquela coisa fácil de entender, né? NPA, norma, padrão da aeronáutica. Pois é, o meu foi um manual que tinha até, rapaz, o Recruta Zero ali, ó. Eu coloquei o Recruta Zero para dar uma animada. Eu fiz um manual gamificado. E eu lembro que eu deixei minha marquinha lá. Foi uma experiência boa que ele me proporcionou.
Foi uma experiência boa. Mas aquilo me trouxe um ânimo. Então, o meu término de tempo ali na Força Aérea me trouxe uma satisfação muito grande. Porque ele realmente. Porque o nível dele era um pouquinho mais alto que o normal, então eu tinha que dar uma corrida para acompanhar, mas ele realmente me deixou confortável para poder fazer. E ele me ajudou a não deixar a peteca cair no final. É esse tipo de padrão de que ele te puxa o nível, né? Você faz você crescer grandiosamente. Nossa, eu cresci. Como tem outras pessoas que percebem e falam, cara, vou fazer um símbolo aqui, né? Charlie Mike. Charlie Mike. Mas quando você é colocado à prova, existe um termo, não sei se você já viu isso, mas eu ouço muito isso, né? Burro bom. Carga nele. Carga nele, né? E aí, isso vale para qualquer área. Uma das coisas que eu aprendi muito na seção onde eu trabalhava, vou falar nomes, porque isso para mim é muito importante, né? Que hoje ele já está aí na capitão, já, eu acho. É o Tenente Marcos, Capitão Marcos. É um dos caras, assim, que tem para mim um grande sinônimo e referência de pessoa, né? Era sub na época, ele estava estudando para o concurso da EOF, e eu via a capacidade daquele cara em fazer as coisas dele tudo perfeito. Ali, né? Ele fazia a melhor planilha no Excel e tal. Então ele meio que mostrou que eu não precisava olhar para o topo, sendo que os meus pares estavam sendo assim. E quando eu olhei pro Marcão, né? A gente chama de Marcão, e eu olhei para todo mundo, tava todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo nível, tentando melhorar. Quando eu cheguei, eu falei, opa, o padrão aqui tá muito elevado. Então você tem que estudar, você tem que se capacitar. E se você tiver alguma dúvida, você pode chegar neles lá que você tinha uma aula, uma super aula. Era o Marcão, era o Luiz, era o Ribeiro, era o Renan, eram as meninas lá da área de meteorologia. Então você falava, cara, não, peraí, deixa eu colar correr com os caras. aqui, colar com eles, né? Colar com os caras aqui, e você tinha aquela referência. Uma boa referência. E aí você começa a subir o teu padrão. E quando você olha pro lado, você fala, caramba, eu sou a referência agora. Eu virei a referência. Quando eu me vi, eu já estava puxando a educação física no meio de tudo sem data. Que legal. Eu não acreditei naquilo. Falei, gente, eu tô puxando educação física para toda a tropa. Toda a tropa tá puxando educação física. Que isso, gente? Beleza, né? É desse jeito. As pessoas estão entrando, me pedindo consultoria de como treinar. Eu falei, gente, eu não sou, entendeu? Eu só tô me capacitando aqui. E eu me tornei referência. Então, é algo que eu trouxe para mim, né? A gente tentar ao máximo ser referência ali para as pessoas, para que as pessoas também sigam esse padrão Sim. de referência. E aí, essa experiência que eu trago para todo mundo hoje, né, para os ouvintes, né, desse podcast, é que você tire a melhor experiência da sua vida. Sim. Né? Gere a melhor experiência da sua vida para que você seja referência. Exato. Referência. E nessa referência as pessoas te procurarem para chegar no nível onde você está. Exatamente. E é bem isso, gente. E para finalizar, eu quero só falar para a galera da concentração final, 4 de maio, pega a data, tá? Não esquece. E, por favor, item 5.9.3, para a etapa de habilitação e incorporação, por ocasião da etapa de concentração final, os voluntários deverão apresentar obrigatoriamente, tá bom? Os documentos originais, documento oficial de identificação frente e verso, comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF na mão, certificado de reservista ou prova de equitação com o serviço militar para voluntários do sexo masculino, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, diploma ou certificado de conclusão do ensino técnico, diplomas ou certificado de conclusão de cursos complementares, comprovante de experiência profissional e documentos originais dos protocolos entregues na etapa ED. Então, galera, pega o bizu, por favor, não esqueça e conte conosco nessa jornada, porque é nosso prazer poder ajudar vocês. Cavalcante, ó, é um prazerzaço conhecer você. Eu que agradeço. Ao vivo, né? Do nada, assim, já, bora, estoura a bomba e só vai, né? Pega o bizu e segue na missão, vai. Segue na missão. Só vai. Eu queria deixar um recado pro pessoal, que o meu último recado. Dia 7 de setembro, eu fiz minha última apresentação voluntária. Ali me trouxe um impacto muito grandioso de ver aquela multidão de gente, e na hora que a tropa estava passando, aqueles caças e a tropa passando de aeronavegante. Eu literalmente, naquele momento, eu falei, cumpri minha missão. E se você tem um sonho,
tem um desejo, feche seus ouvidos para qualquer retaliação alheia aqui, ó. Vai em frente, segue tua missão, porque na hora que você vê aqueles caça passando, você estiver dentro de um bandeirante olhando para baixo, assim, falando, tô voando, tô vendo esse teto maravilhoso, tô vendo um dia cavoque, lindo, céu aberto, tô vendo um céu de brigadeiro, você vai ter certeza daquilo que eu tô te falando hoje. E eu vou te falar, persiga o teu sonho. Acredite que a lei da atração, ela é muito forte, tá? E finalizando isso aí, ó, acredita e vai. Só vai. Obrigada, gente, por estar conosco até agora. Nós agradecemos pela audiência aí conosco e até o próximo, galera. Abração. Tchau.